Os maiores crimes da humanidade. Um programa feito totalmente no improviso. Apresentado por Thierry Lucas e Letícia Antunes. Duas pessoas que só sabem falar merda. Tirem as crianças da sala, porque está começando Filhos de Tarantino. Exatamente, está começando o Filhos de Tarantino, mais uma quintinha aí, né? As quintas usamos preto e amarelo. Hoje aqui estamos ao vivo na Twitch, para quem não está escutando, para quem está escutando nesta quinta-feira, durante o dia. A gente grava às quintas-feiras na Twitch, na parte da noite. E daqui a pouco tem o William Bonner dando algum aviso aí super importante. Acabei de ver nos Trending Topics. E esta voz de astrólogo é de Thierry Lucas. E do meu lado aqui, Letícia Antunes, como sempre. Bom dia, boa tarde. Que horário vão ouvir também, né? Como sempre aí, ótima abertura aí. Gosto muito. E hoje aí, qual vai ser o papo de hoje, hein? Então, hoje a gente quis fazer uma coisa um pouco diferente. Na verdade, mais uma troca de ideias aí sobre uma coisa que tá rolando há muito tempo, mas acho que se intensificou muito agora na pandemia, que é o ódio nas redes sociais, né? Como tá se propagando e como tá afetando as pessoas e como as pessoas estão perdendo a mão no que elas estão cuidando da vida dos outros. Queria falar um pouco sobre isso hoje. É algo que entra na moda, né? Tem tanta coisa ruim que entra na moda, infelizmente. E falou assim de ser um bagulho que tá em alta agora, mas quando eu fui fazer a pesquisa a respeito deste tema, tinha muita matéria de 2017 falando disso. Ou seja, tá em alta há muito tempo. Infelizmente. Acho que desde que as redes sociais, né? Antes a gente já tinha o bullying, já tinha outras formas, né, das pessoas afetarem outras, mas o surgimento da rede social meio que deu um poder na mão de algumas pessoas e parece que a coisa tipo, perdeu o controle totalmente, tá? Uma coisa muito louca, assim. Então, acho que desde a época lá do Orkut, MSN nem tanto que a gente tinha contato com quem a gente conhecia no MSN, né? Uhum. Mas o Orkut, que foi meio que a primeira rede social. No MSN, no assim, máximo, tremia a tela. já tá pra chamar a atenção, acabou. Uma indiretinha na música lá no subnick, já era. Ficava saindo e voltando pra aparecer ele no cantinho. Acabou de sair, acabou de entrar. E acho que com o surgimento ali no Orkut mesmo, começou meio que essa formação de grupos de ódio, meio que isso que a gente colocou mesmo, de um ódio viral, que as pessoas passaram a meio que usar com uma frequência absurda e chegou em proporções que a gente decidiu fazer um episódio porque semana passada, né, teve um dia que eu fiquei extremamente carregada por conta do nível em que a loucura na internet, o ódio na internet chegou. Uma coisa muito absurda. E é crime também, né? Como a gente tá falando aqui sempre sobre crime, é bom ressaltar que crime virtual existe. Então, tiveram casos que acabaram acontecendo pior com as pessoas por conta de um ódio na internet, por conta de ameaças, por conta de ofensas na internet. Então, é um crime também. É um crime que está muito mais do nosso lado do que a gente imagina e está na nossa tela o dia inteiro. Aí fica mais fácil, né? Quando se tem uma máscara. E a internet, a tecnologia trouxe essa máscara aí pra essas pessoas, né? Mas qual foi o caso aí que te deixou enfurecida? Já faz muito tempo que eu acho que as pessoas passaram, acho que essa ferramenta, né, da rede social, a internet, ela meio que deu um poder para as pessoas que antes não existia. Se antes você era, por exemplo, você sofria bullying na escola, seu único método de defesa era aquilo ali.
E muitas vezes na nossa vida real a gente não tá disposto a enfrentar ou atacar alguém, porque é a nossa cara ali, né? Então acho que a internet virou meio que uma forma de você expressar a sua opinião e tá mascarado, é o que você falou, né? Tipo, tá escondido. Você pode fazer um fake e falar a merda que você quiser. E aí rolou que na semana passada, não me engano, foi no começo da semana passada, o Whindersson e a Maria. O que aconteceu naquele momento, deu uma travadinha ali. O que aconteceu naquele momento foi muitas pessoas se apropriando de vidas que não eram delas. E eu acho que aquilo ali foi muito impactante, porque um pai e uma mãe tinham acabado de perder um filho e a internet, né, colocou uma terceira pessoa como culpada pela morte de um bebê, que no caso foi a Luísa Sonza. E o tipo de ataque, o tipo de ódio semina, que você vê um monte de gente atrás do computador jogando, né? É muito complicado. A carreira, assim, da Luísa, ela já veio meio que, ela estava usando o Whindersson e tal. Já era conturbada, já. Então. E a gente já tem um bagulho de que, infelizmente, a gente tem um machismo impregnado na cultura. Não tem o que falar sobre isso. Então, sempre as mulheres são colocadas numa posição de que elas estão usando o homem de alguma forma. Então, essa questão de você ter o seu mérito e você tá indo atrás, você tá fazendo o seu corre, quando você pega uma pessoa famosa, eu acho que intensifica muito mais. Se isso rola já com quem é anônimo, eu nunca vou ter uma promoção de emprego se eu não, sei lá, der pro chefe. Isso daí, se já rola como um anônimo, imagina uma pessoa famosa se relacionando com uma que não é famosa e, de repente, essa pessoa se tornando uma pessoa muito grande também. Então, os ataques com ela já tinham rolado, já rolavam há muito tempo. E quando eles terminaram, aí que eu acho que foi um caso que ficou muito explícito como as pessoas perderam mão do que elas podem opinar e cuidar ou não. Eu sou totalmente oposta a falarem que se você decidiu ser famoso, se você decidiu ser uma pessoa pública, você tem que aguentar. Não é assim. É uma pessoa pública, mas ainda é uma pessoa. Ainda é uma pessoa que existe, é uma pessoa que ainda tem sentimento, ainda é uma pessoa que vive. E associam muito que se você tem fama, você automaticamente tem que calar a boca e aceitar as pessoas sentando além de você. E não é assim. E o término deles foi uma loucura também. Ela foi acusada de um monte de coisa. Tem o clipe dela, né, que saiu depois com o Vitão, que as pessoas, é o segundo clipe com mais dislikes no YouTube. Só perde pra Baby do Justin Bieber. Aquela de 3, né? Alguma coisa assim. Então. E só se tornou uma música totalmente descurtida porque as pessoas queriam disseminar o ódio em cima de uma mulher. Porque não é, tinha todas aquelas pessoas que não gostavam da música. Se você entra nos comentários, não tem ninguém falando das músicas. É somente de como a Luísa decidiu seguir a vida dela. Então, virou uma coisa e todo mundo, uma grande parte da internet se sentia proprietário da vida de duas pessoas que não tinham obrigação nenhuma de dar satisfação de término, de dar satisfação do porquê casou e não casou, do que ficou junto. Isso em qualquer situação. Tem, eu acho, 2 semanas que teve gente zoando o Vitão até hoje. Sim, e... Lá na praia, eu acho. Ele foi tirar satisfação, então. Então, e as pessoas, elas usam disso, né, pra atingir. E a gente conversou um pouco sobre de que como as pessoas são frustradas, porque na internet a gente tá acostumado a ver vidas que não são as nossas vidas. A gente consome muito conteúdo na internet, né? Então, os influencers, eles estão aí pra mostrar como é a vida deles. E, a gente não pode sair, eu, pelo menos, não posso sair da minha casa e voltar com uma bolsa da Prada. Então, eu sei que aquilo não faz parte da minha realidade. Certo. E as pessoas, elas se apropriam de vidas que não são delas e elas acabam despejando um ódio porque elas não têm aquilo. E não é esse o intuito de você estar numa rede social. Não é você se tornar dono da vida de uma outra pessoa a ponto de achar que você tem que saber o porquê tal pessoa decidiu se divorciar. E isso virou uma farra na internet. A pessoa, se decidir terminar o namoro, tem que primeiro contar para os sites de fofoca, porque senão eles descobrem, aí vira um alarde muito maior. Ninguém tem mais o seu espaço, sabe, reservado para você sentir uma dor, para você, que nem é o caso do Whindersson, para vivenciar o luto. Ele estava passando por uma coisa muito foda e as pessoas foram para a internet falar
que a Luísa tinha causado a morte de um bebê. Opa! Calma aí, desculpa aí. Esse toquinho foi porque alguém se inscreveu aí, né? Lançou um sub pra nós. Muito obrigado aí, senhor Enzo, por deixar seu sub. Continua aí, perdão, desculpa. E até perdi o raciocínio aqui, fiquei felizão, nossa, muito obrigado. E as pessoas foram pra internet acusar ela. Só que chegou num nível que ela teve que ser tirada das redes sociais e ela foi para outro país para tipo não estar a Luísa, né? Uma carga. Isso. Certo. Ela foi para outro lugar para não aguentar uma carga que não era dela, não era. As pessoas estão terceirizando a merda que falam na internet. Durante 2 anos ficaram despejando um monte de merda em cima dela, em cima da Maria, mulher do Whindersson, em cima da Luísa. Já faz 2 anos? Em cima do Whindersson. Acho que já acho que vai fazer uns 2 anos, Jess. Certo. E durante esse tempo todo as pessoas ficaram falando um monte de merda. Tipo, teve um monte de mensagem de gente, o Whindersson postava isso, que as pessoas iam desejar o mal pro bebê. E aí na hora que uma tragédia dessa acontece, né, que eles têm uma perda tão grande, as pessoas elas não conseguem admitir o que elas vão pra internet fazer. Então elas precisam ter um terceiro para acusar. Porque moralmente, você não vai admitir que você desejou a morte de um bebê. Então é muito mais fácil você ter alguém para apontar o dedo e falar, você que falou isso, você que causou isso. Uhum. E eu acho que é isso que a rede social tá se tornando e tá ficando uma coisa caótica, porque não existe paz na rede social. Ó, bela frase para se tatuar. Mas tipo, esse é um dos vários casos, né? Queria muito que fosse, tipo, apenas um caso raro e específico, mas não, todos os dias ocorre um caso parecido com esse. E não dá pra saber da onde que vem, porque quando vai ver já tem 500 contas falando a mesma merda. Sim. E uma coisa assim que você tinha falado antes, é que agora, né, é uma faca de 2 gumes na internet. Ao mesmo tempo que ela traz o mal, ela ajuda bastante, né? Hoje em dia, tipo, o bullying na vida real, ele não é mais tão, como é que fala? Que rola diariamente, justamente porque hoje em dia o cara fala, você é um lixo. Eu falo, eu sou mesmo. Porque você vê tanto meme, assim, postando na internet, falando que negativamente da própria pessoa, que hoje em dia já não se atinge mais, mas ainda na internet ainda é um bagulho que ainda toca muita gente, até porque o ser humano, ele não consegue sentir a positividade dos comentários, né? Ele sempre foca no comentário negativo, é o que mais ataca ele. Pode ter 1000 comentários bons, mas um ali falando, nossa, que bosta, já fica, nossa, por que tá bosta, meu Deus. A gente tem uma tendência, né, de ao longo da nossa vida toda existe meio que um julgamento. Você o tempo inteiro está sendo cobrado de ser uma pessoa muito boa. Então a gente sempre reforça quais são os nossos defeitos. É muito difícil a gente aceitar que a gente realmente tem algum ponto bom. Então eu acho que no bullying não acabou, mas eu acho que as redes sociais, elas se tornaram tanto parte da vida das pessoas que o que você escuta na internet, o que você lê na internet, atinge muito mais a pessoa. Uhum. Então, é uma coisa muito fora do normal. É que você não tem como se defender, né? Você se sente só. Você fala, e aí, alguém fala alguma coisa boa aqui, porque o cara falou mal lá, mas você tá sozinho, você não tem ninguém do seu lado. Uma coisa que eu li sobre isso, né, é que fala sobre como funciona essa questão de uma pessoa começa atacando. Se ela atacar sozinha, ninguém acompanhar, acabou ali o hate. Sim. Mas sempre existe uma massa que vai junto. E aí tem um fenômeno chamado câmera de eco. Tem um nome em inglês, mas eu não sei. Ecocâmera. Basicamente, as pessoas precisam de outras pessoas com ideias compatíveis às dela. Porque aí ela vai o quê? Se juntar dessas pessoas, ela vai disseminar junto com essa pessoa que a pessoa estiver falando, e essas pessoas no mesmo grupo, com as mesmas ideias, elas vão acabar uma reforçando a visão da outra. E aí entra nisso daí de quando uma pessoa começa, a outra já tá, putz, hoje eu quero descontar aqui, vira uma rede de ódio. Aí vai o bonde, começa a falar um monte de coisa. E tem para todos os lados. Do mesmo jeito, tem de um lado que vai falar mal, do outro lado também vai ter. Em todas as ocasiões. Sempre vai ter alguém para te defender, mas eu imagino que, por exemplo, no caso da Luísa, se ela recebeu 10 mensagens apoiando ela, uma mensagem nesse meio falando você acabou com a vida de um bebê, imagina o impacto disso.
não tem outras 9 mensagens que vão diminuir o peso do que uma pessoa está falando para ela. E a saúde mental é o maior problema desse século, dessa tecnologia toda, dessa geração. As pessoas precisam cuidar da saúde mental. E as redes sociais, elas estão distanciando muito isso, porque você não tem tempo, é tanto ódio ali que parece que vem tudo de uma vez e vira uma sobrecarga. Então, imagina você tomando lapada todos os dias, repetindo de uma coisa que você tem certeza que não tem nada a ver com você, porque estão terceirizando uma culpa. As pessoas não admitem mais que elas estão fazendo merda, entendeu? Sim. E graças a um vidro, né, que te separa da outra pessoa, porque você se torna invisível na internet. Então, os fakes estão aí para isso, né? Se você tá protegido, se você tá mascarado, ninguém vai vir cobrar uma satisfação sua. Ou não viria, né? Porque existem leis para isso. Então, a internet tá zoada? Tá, mas não é essa bagunça toda. Ainda tem medidas que podem ser tomadas por conta disso. Mas a lei funciona? Porque, tipo, se eu chegar lá num cara e falar, o Joãozinho 23 encheu meu saco. Falou isso, isso, isso. O cara vai rachar o bico. Ou então, funciona a lei? Tem a delegacia de crimes virtuais. Tem uma lei que eu mandei até, eu não lembro o nome agora. Falei até pra você que é a lei do stalking, né? É isso, a lei de stalking. É uma lei recente, mas uma notícia que saiu alguns dias atrás é que depois dessa lei, os crimes, acho que em Minas, aumentaram tipo 160% crimes virtuais. Então acho que assim, a gente pode achar que não funciona, mas é uma janela para a pessoa ir lá e se defender. E eu acho que não seja tão bagunçado. Quando rolou o vazamento de fotos da Carolina Dickmann, virou uma lei também. Então, as pessoas esquecem que medidas legais podem ser tomadas. Então, se você acha que você é um anônimo na internet, existe um IP, querido, e as pessoas vão te achar. Não é tão bagunçado assim, né? Uhum. Tem como mascarar o IP, mas, tipo... Para de dar dicas ruins. Para de incentivar. Não é dica, existe. Mas tô falando assim, não é todo mundo que pensa nisso. Tipo, um tiozinho for vir xingar nós aqui no bagulho, ele não vai saber mascarar. O bagulho é louco. Então. Mas acho que essa questão do ódio na internet, eu comentei sobre o caso. Eu gosto muito da Beyoncé. E quando a Blue nasceu, existiu toda uma polêmica em cima do nascimento da Blue e sobre a gravidez e tudo mais. Uhum. E rolou uma coisa muito bizarra. Isso que eu falo das pessoas acharem que tem propriedade na vida das outras. E, gente, vocês não têm. Tipo, você tá ouvindo e você é uma das pessoas que vai pra internet disseminar. Pensa o quanto isso mais diz sobre você do que quanto o outro. Porque geralmente a gente despeja o que a gente tá cheio. Então, a gente não tem propriedade na vida das pessoas. Uma pessoa não tem a obrigação de abrir o celular e falar assim, olha, hoje eu fiquei com dor de barriga. Tem os influencers que têm a opção disso, que querem fazer isso, sim. Mas a tomada de decisões diz respeito à pessoa e somente a ela. Ninguém tem o direito na vida do outro dessa forma. Uhum. E o da Beyoncé chegou uma coisa absurda. A primeira filha dela, a Blue, ela postou uma foto da Blue com cabelo black. Elas são negras, o cabelo da Blue black, né? Tava penteado pra cima e tal. Certo. E fizeram uma petição pedindo pra Beyoncé pentear o cabelo da Blue. E teve milhares de assinaturas a petição. Foi, tipo, absurdo. As pessoas foram pra rede social de uma pessoa, fala assim, vai pentear o cabelo. Você não respeita mais as pessoas, não existe respeito. E aí, a Beyoncé é uma pessoa que, inclusive, é muito distante das redes sociais. E o dela começou com as entrevistas, porque sempre questionavam coisas pra ela que, tipo, porra, e meu trabalho não é nada? Era sempre uma coisa pessoal, ou alguma alfinetada, ou alguma ofensa. Então, ela é uma pessoa totalmente distante. Porque a Blue é uma criança que hoje... Quantos anos a Blue tá? Não lembro. Não lembro quantos anos a Blue tá, mas ela é uma criança. 3, 4 anos. Não, ela já tem uns 8, 9. Chutei. Mas continua sendo uma criança. Sim, ela é uma criança. E o tanto de ofensas que essa criança, por exemplo, recebeu na internet, ela nem tem redes sociais. Só pelo fato de ela ser... Ela não, né? A mãe dela é uma figura pública. A filha da Poca também, né? Rolou uns comentários. Enquanto ela tava no Big Brother, a filha dela tava passando o sufoco aqui. Sim, a filha dela é uma criança.
E foram diversos ataques racistas, que inclusive é uma das coisas que ainda rola muito, que tipo, os casos que você mais vê de ataque tem o racismo, a homofobia, é um ódio despejado totalmente gratuito. E se você acha que não, apenas siga o Instagram Mídia Ninja. Em um só dia são praticamente uns 6 posts relacionados a isso. Pois. E é foda. Tem vários casos. Teve o caso, eu não vou lembrar o nome da menina também, mas isso há muitos anos atrás. Certo. De uma foto dela que viralizou, que ela tinha monocelha. Uhum. E aquilo foi uma coisa que chegou num nível que a menina começou a pedir para pararem de atingir a família dela. Tudo que a gente joga tem respingo em outras pessoas, né? Lógico. Não é só... Você não está direcionando somente para aquela pessoa. Existem um monte de outras pessoas em volta que estão sendo afetadas. E a rede social, a internet, que era para ser uma coisa para a gente usar a nosso favor, hoje, se você entra num Instagram da vida, é um portal de ódio. Tem pessoas que... Essa matéria... Sim, sim. Júlia Gabriele. É um despejo de ódio que eu não entendo, isso não entra na minha cabeça. De como uma pessoa dispõe do tempo dela para ir numa rede social de uma outra pessoa e simplesmente falar um monte de merda. O Instagram, ele ainda é muito acima. Eu acho que o Twitter ainda consegue dobrar isso. Ou seja, não tem escapatório. Eu já saí do Facebook, o Facebook já tava me deixando puto. Mas não tem pra onde correr, não. O bagulho tá em todos os cantos. E não sei se algum dia a gente vai chegar e olhar. Nossa, antigamente era foda. Porque é um negócio que continua crescendo, não se estabilizou e eu vejo pouco movimento aí pra tentar vencer isso. De cyberbullying, né? O que rola. Sim. É um bullying, só que é de uma pessoa que não tá dando a cara a tapa ali pra você, diferente da vida real. É a sua vida real. Você tá na internet. E aí, uma frase que eu vi, né, que fala um pouco sobre isso, é que as redes sociais, elas deixaram de ser uma coisa para você interagir com outras pessoas e virou tipo um campo de batalha. É todo mundo quebrando pau. Era o meio de comunicação, né? Hoje em dia não mais. E isso graças a uma cultura narcisista. As pessoas, elas são o centro do universo. Então, todo mundo tá cercado de um monte de coisa nas redes sociais. A gente tá vendo coisas diariamente que não são coisas da nossa vivência, não é a forma como a gente sente. Então, a gente acaba postando muito o que é que os outros vejam, né? É difícil você entrar numa rede social. Ou, por exemplo, um influencer. Existem influencers aí que você entra na rede dele e é só publi. É o trabalho da pessoa, mas, tipo, não é a nossa vida real. Isso, o narcisismo, ele dá uma pegada, porque, tipo, existe muito o sentimento da... Por que a pessoa pode e eu não posso? E aí é aquilo que a gente falou, as pessoas vão despejar o ódio por conta de vidas que são as que elas assistem, mas que elas não têm. Você acha que... É foda, né? Falar assim, fica muito clichê. Falar que as pessoas sentem muita inveja. Como é que travou? Voltamos. Voltou. Falando assim, pode soar como clichê a gente falar que isso tem muito a ver com a inveja. Ou ela cabe aqui? Eu não sei se eu descreveria como a inveja. Eu acho que é meio que uma impotência, sabe? De você não conseguir acessar aquilo e não ter aquilo. Existem muitas pessoas que realmente elas vão pra internet só pra despejar o ódio. Pra despejar o ódio. Então, existem algumas coisas que vão se impregnando na gente. Eu comentei sobre uma vez com o Thierry sobre eu usava no Facebook, eu tava num grupo. Era comigo? Sim, foi com você, sobre o grupo que falava de crimes no bairro. Certo. E aí, como as coisas vão se impregnando sem a gente perceber. Eu tava num grupo que falava sobre crimes
E eu comecei a ter certeza que de tanta informação que era jogada sobre isso acontecendo, eu tinha certeza que quando eu saísse de casa ia acontecer comigo. Então, do mesmo jeito que existe esse lado de a gente ficar preocupado o tempo todo, existem essas pessoas que vão buscar na internet um jeito de espairecer. Por que tem pessoas que vão numa rede social de uma mulher e falar, tipo, era isso mesmo que você queria? Você conseguiu tirar a vida de um bebê? Tipo, não entra na cabeça como que uma pessoa dispõe do tempo dela. Gente, a gente vive uma vida tão rápida. Para de dar seu tempo jogando hate na internet, de ficar falando pros outros. Porque é diferente de... As pessoas confundem o livre-arbítrio e esses ataques. Você pode ter a sua opinião, mas se você não tá dando nenhuma opinião construtiva, pô, pra quê, né? É que é foda, né? Tipo, pra um negócio desse a gente tinha que trazer alguém que só solta comentário de ódio pra ver como funciona, porque a gente mesmo aqui pode ser o pior conteúdo possível, a gente não consegue chegar lá e falar, nossa, hein, paga aí, ô bostão. A gente ou ignora. É que é foda, tipo, até quando a pessoa recebe um comentário negativo, a pessoa fala, só ignorar. Mas, tipo, não dá. E ao mesmo tempo que a gente consegue ignorar algum conteúdo que não nos agrada, tá ligado? Não dá pra chegar a um equilíbrio. Aí é que você falou, tipo, eu não consigo ir ver uma pessoa fazendo uma coisa ruim, só chegar lá e falar assim, nossa, que merda, apaga. Se eu estou consumindo um conteúdo que me desagrada, a pessoa que tem alguma fala que me desagrada, eu simplesmente deixo de consumir aquele conteúdo. Certo. Penso da mesma forma. Pode ser um autocontrole? Pode, mas eu tenho certeza que você faz isso, muitas pessoas fazem isso. Então, é muito tempo vago, né? Ficar aí xingando os outros na internet. Culpar a cabecinha aí, pessoal. Vamos ler um livro. E quem tiver dicas aí de como ignorar esses comentários, manda pra nós aí. Que é foda, o cara nem foto tem e nós fica em choque. E aí, psicologicamente, assim, um pouco falando sobre isso, Freud, ele escreveu uma obra, né? Falando um pouco sobre como a gente se comporta em massa, né? Psicologia das massas e análise do eu. E ele fala que, mais ou menos, quando uma pessoa faz parte de um grupo, a mentalidade dela muda. Então é meio que como se a pessoa, que nem uma pessoa começa a fazer o hate na internet e a outra vem acompanhando, aí do nada tem um monte acompanhando, uma deu início e as outras meio que parece que muda a cabeça para falar, nossa, eu tô sendo aceita aqui porque a pessoa tem a mesma opinião. A internet, ao mesmo jeito que ela tem como objetivo aproximar as pessoas. Voltou. Repete aí, por favor. Como a internet das redes sociais, como as redes sociais elas tinham o intuito de aproximar as pessoas, ela também tem uma coisa que meio que separa, né? Tipo, você tá na rede social disponível o dia inteiro, mas você não tá disponível para sua mãe estar na sala. Então, as relações meio que foram invertidas, as suas relações reais, elas ficaram meio que em segundo plano. Então, as pessoas às vezes procuram por aceitação na internet. Eu acho que o que a maioria tenta. Então, quando você entra num grupo e você se sente fazendo parte daquilo, que eu acredito que seja a maioria desses grupos que disseminam ódio, desses haters, você tem o direito de não gostar, mas são os extremos que a gente está trazendo aqui, né? O que ultrapassa a opinião. Então, quando você está em grupo, você não responde mais àquela situação, a determinadas situações, da mesma forma que você faria se você estivesse sozinho. Então, volta para aquilo. Quando você tá ao vivo aqui, é muito mais difícil você combater, você ir para cima, do que atrás de uma tela. Então, na nossa vida real, provavelmente essas pessoas que xingam na internet, cometem esses crimes, diversos crimes que rolam na internet, essas pessoas na vida real, elas não teriam coragem de fazer isso. Porque quando você tá protegido, né, por uma tela, e você tem todo um outro grupo que está alimentando aquele ódio junto com você. Então, você se sente fazendo parte de alguma coisa. Isso pode alimentar a cabeça das pessoas para elas continuarem fazendo. Então, existe uma outra coisa que Freud fala, que esses movimentos de massa, né, que nem o Twitter, você pega uma pessoa xingando no Twitter e aí chega o bonde xingando, seria um movimento em massa. Então, ele diz que ela produz meio que uma hipnose nas pessoas, nos sujeitos, né?
E aí a gente tem 3 instâncias, que seria o id, o ego e o superego. E quando você entra nessa hipnose com o grupo, que seria o seu superego, que é a nossa instância moral, que ela meio que... cérebro, né? Seria meio que o que zela pra gente não fazer merda ou não ultrapassar os limites moralmente aceitos. É meio que essa hipnose de grupo substitui essa moral, sabe? Esse impulso que é controlado pelo superego. Certo. Então... Nossa, tem desculpa aí o comentário totalmente fora de contexto, mas tem um disco do Supla com esses 3 bagulho aí. É uma coisa interessante estudar, porque são meio Vou estudar o Supla. Não, se quiserem estudar o Supla à vontade, mas são instâncias que a gente tem, segundo a psicanálise, né, segundo o Freud. Então, meio que essa moral que nos move, ela meio que substitui quando você tá nesse grupo, quando você tá nessa hipnose do grupo. Porque você sente como se fosse um poder e você pode falar o que a gente já falou, né? Tipo, mais ou menos como o Manson manipulava a galera. O grupo ali em si ficava conversando e só alimentava mais o que já tá lá na cabeça. Porque moralmente você, assim, na nossa sociedade, né? É imoral você cometer um crime. E o Manson, nessa figura assim de hipnotizador, de manipulador, ele te convencia de que não tinha nada errado de você fazer aquilo. Então, a gente pode falar que são, cabeça perturbada. Talvez, mas existem muitas pessoas saudáveis que simplesmente falam, estou sendo aceita num grupo aqui, vou disseminar o ódio junto. Então, tipo uma cidade pequena, você soltar uma notícia falsa numa cidade pequena. Cidade inteira fica passando um pro outro, essa notícia vai virar verdadeira. É complicado isso, porque quando a gente vê acontecendo, você fala, não é possível que a pessoa pensou isso. Não pensa porque é inconsciente. A pessoa vai fazendo e quando vai ver, a merda já tá toda feita. Então, existem formas, gente, de todo conseguir cuidar da própria vida. Terapia é uma coisa super aberta, tem muitos psicólogos por aí. Existem algumas coisas nossas que a gente precisa começar a cuidar, isso que eu falei da saúde mental. Existe uma cobrança na rede social em relação a comportamento, a tudo, né? Comportamento, vestimenta, corpo, rosto. E são padrões que, tipo, eu acho que hoje, 2021, não cabe mais as pessoas acharem ainda isso. Só que tem um poder muito grande. Tem um poder, porque, teoricamente, na internet é onde você é aceito. Então, vou reproduzir aqui uma vida que eu não tenho. Vou soltar aqui na internet uma coisa que eu não faço. E tem uma outra teoria, né, de um psicólogo. Tem um livro chamado Efeito Lúcifer. E aí ele diz que, assim, existem alguns tipos de transtornos, personalidades, e que eles podem gerar, assim, na pessoa um tipo de prazer compulsivo nisso de disseminar o ódio, de fazer as coisas. E nem todo mundo que vai disseminar ódio na internet tem um transtorno de personalidade ou alguma coisa do tipo. Mas esse prazer compulsivo da pessoa, ela usa como uma forma de descarga de energia, sabe? Ela tá realizando algumas fantasias, aquilo que a gente falou. Eu tô tão sobrecarregada daquilo, mas eu não vou fazer na minha vida real. Eu não teria coragem de, na minha vida real, fazer aquilo. Mas na internet, como é uma tela que tá me protegendo, né, do que seria o mundo real, eu vou lá e descarrego. Que chegou um momento que começa a ser prazeroso, né? Ver o outro sentindo o ataque. E quando a pessoa tá na internet, ela se sente anônima, né? Então tem uma sensação de eu sou invisível aqui, tô seguro, tô protegido, eu sou tipo um deus, então eu posso falar o que eu quiser. E a gente volta pra parte de que existem leis, crimes virtuais, que rola o processo. Você não vai ficar despejando merda e vai ficar por isso. Então... Mas você sabe qual é a delegacia específica pra isso? Não. Tem a delegacia de crimes virtuais. Eu acho que é online mesmo. Só dá um link. Certo. Enquanto isso eu falo que lá fora está nublado. Agora começou a garoar.
Muitas gostas batendo na janela. Amanhã, sexta-feira. Espero que após seu trabalho aí você tenha um ótimo final de semana. Peça uma pizza amanhã. Comi uma de rúcula ontem que... Nossa. Foi top. Achou? Pelo que eu tô vendo aqui, existem delegacias de crimes virtuais que você pode ir até elas se tiver alguma próxima. Ou você pode fazer um BO também. E uma coisa que eu li bastante se acontece com você, eu sei que existe meio que um impulso de eu vou apagar isso porque eu não quero ler isso. Mas se é uma coisa que te ameaça, as pessoas precisam guardar também as provas, né? Para poder ser, quando rolar um processo, né? Ser uma coisa palpável. Tem os termos legais. Mas delegacias eletrônicas, já que a gente não está podendo sair de casa, né, por conta da pandemia, existem as delegacias eletrônicas que você pode fazer BO. E, assim, acho que o nosso intuito mesmo é falar, pessoal, tipo, não existe muito sentido em você levar a sua vida indo para a internet para disseminar ódio. A gente precisa começar a ter limites e colocar limites. Então, acho que eu queria falar mesmo sobre isso por conta do impacto. Foi quando rolou esse dia, foi uma coisa muito pesada. As coisas que você lia, passou até no Fantástico, né? Uma matéria falando sobre os ataques que a Luísa recebeu. E, tipo, mandaram fotos de armas, falaram que iam matar a família inteira dela, mandaram um áudio xingando e falando que ela tinha destruído a vida das pessoas. Tipo, cadê o limite, né? Não existe um limite, mano. Não tem. Mas algo aí que é interessante saber, tem formas de filtrar comentários. Aí você coloca uma palavrinha lá e essa palavrinha, quando o cara for postar, não vai pra jogo. Cuidado com os algoritmos também. Se você ficar só vendo notícias relacionadas a ódio, pessoas sofrendo, o seu algoritmo vai virar só isso. Ou seja, tenta ver coisinha legal aí, né? Alegrias. Que eu sei que não tem como ignorar tudo que acontece, mas a internet tem outras coisas também, né? Tem muita coisa na internet. Eu acho que também isso de as pessoas sentirem que têm controle sobre a vida das outras, né? Também tá fazendo com que as pessoas queiram se distanciar mais das redes sociais. Eu vi muitos influencers falando sobre, tipo, virou uma coisa que a pessoa se sente dona da vida da outra. Não é. E ocorrem umas coisas, falando assim, Big Brother, a Juliette, né? Ela ganhou a bichinha entrou com 3 mil seguidores no Instagram e ela saiu com 30 milhões. E as pessoas estavam cobrando ela não aparecer. Tipo, imagina uma pessoa digerindo tudo que está acontecendo na vida dela. Então, ninguém é proprietário da vida de ninguém. E a pessoa acha que quando ela é fã, ela tem o direito de intervir, sabe? De opinar, e você tem que seguir o que eu tô falando. Não estou generalizando, não sou todos os fãs, não venham hatear a gente, mas acontece. E uma grande maioria, tipo assim, você não posta nada, vou parar de seguir você, dela, por exemplo. Tipo, a mulher tá digerindo, ela tá precisando passar com um psicólogo pra entender o que aconteceu na vida dela. Ela era uma anônima. Tem quarentena aí, pandemia. Quando passar a pandemia, não sei se ela ainda vai continuar nesse mesmo auge. Mas, tipo, se não tivesse pandemia, aí ia ser um caso muito mais absurdo do que já é. Você já vê as pessoas indo até o aeroporto atrás dele correndo e gritando. Então... Tem vinho. Tem uma ave que os caras achou que não tinha nome, colocar o nome dela. Tipo, a vida da pessoa vira de ponta cabeça. E ela tem muitas coisas positivas. Mas é aquilo, tem as coisas negativas da internet. Ela pode usufruir de muita coisa boa, mas que, né, como ela faz acompanhamento psicológico, é ótimo para ela conseguir filtrar, né, de tá vindo de negativo, porque quando você tem muita fama, consequentemente infelizmente, você recebe muito ódio também. Tipo, a sorte dela é que o fã-clube dela é gigantesco. Porque, tipo, quando ela recusou lá o convite do Luan Santana, se o fã-clube dela não fosse grande, ela tinha recebido ali muito comentário de ódio e tal. Até recebeu, mas acho que não chegou a chegar nela de fato. Mas rolou uns bagulho. E é exatamente isso daí, das pessoas
tomar em conta da própria vida, né, pessoal? Falando assim no português correto. Vai cada um cuidar da sua Se vida. você para não de encher o entendeu saco dos ainda, outros na internet, estamos pelo amor de Deus. há 30 e poucos minutos falando exatamente. Mas é assim, aquilo de você despejar na internet que é uma ferida sua. Eu imagino que uma pessoa que vive em função de criar fakes e fala mal dos outros é uma pessoa muito amargurada. Com certeza ela passou ou passa por alguma coisa. Infelizmente, não é todo mundo que acha que existem recursos para você se conhecer melhor ou meio que se libertar, né, dessas amarras da rede social. Né? Uhum. Que é a internet é um mundo muito, muito ideal. Então, acho que as pessoas querem que todo mundo seja perfeito. Só que as vidas são imperfeitas. Ninguém é feliz 24 horas do dia. Ninguém é saudável a vida inteira. Todo mundo passa por merda e coisa boa. Hoje a gente tá, tipo, nosso canalzinho começando e tal. A gente não sofre nenhum tipo de hate. Já rolou comentários negativos, que é diferente de comentário construtivo. Mas é numa proporção que não afeta a gente. Mas, eu falei, imagina uma pessoa que tem milhões de seguidores e aí vem uma enxurrada de outros milhões de outra pessoa que querem te afetar, querem te magoar. E aí começam a despejar ódio em cima de você. É muito difícil. Complicado. O Chester do Linkin Park, acho que foi. Quando o Linkin Park foi para um lado mais pop do que do rock e recebeu muito comentário negativo que só aumentou o caso de depressão que o Chester tinha. E tipo, o álbum é bom pra caralho. Só porque não era mais aquele rock pauleiro, os caras ficou tipo muito puto. E isso daí é uma coisa também, né? Como você deposita tanta expectativa em cima de algo que não é a sua vida. E as pessoas assimilam que, porque é famoso, porque é rico, tem depressão. Eu escutei muito e ainda escuto as pessoas falando, com tanto dinheiro vai ter depressão? Gente, não é assim, tipo, não é, oi, caiu 1 milhão na minha conta, deixa eu pagar aqui pra depressão ir embora, deixa eu pagar aqui pra ansiedade sair fora. Não é assim que funciona o ser humano. Se você ainda pensa dessa forma, você precisa ver um pouco da sua saúde mental porque tá comprometida. É assim que funcionam as coisas. Cara, é bagulho tipo remédio contra o câncer. Tem um remédio da depressão lá. 100 mil. Então, deixa eu depositar. Tipo, existem felicidades momentâneas. E acho que a rede social está se tornando um grande... Como se fosse uma grande Tupperware de depressão, sabe? As pessoas não acham um termo melhor. Achei que ia falar um bagulho foda. Tupperware. Eu disse outras palavras, mas eu prefiro não usar. Nossa, gostei muito. O título tinha que ser esse, Tupperware da depressão. E, tipo, as pessoas, elas estão muito instáveis, elas estão muito machucadas psicologicamente, elas estão muito afetadas. E aí, tudo que a gente está falando desde o começo, eu vou me apropriar de uma vida que não é minha, então eu me sinto no direito de falar o que eu quiser na hora que eu bem entender. Uhum. Não é assim, não é. Tem um pouquinho a ver com a política, né, que tá no controle aí da situação. Sim. A gente tá vivendo uma situação de ou você... São os extremos, né? Uhum. E você vê uma pessoa que assume o país falando um monte de merda, disseminando, existem pessoas, é aquilo que a gente volta. Existe um grupo... E aí a pessoa fala, opa, se essa pessoa tá acompanhando aqui... Repita, por favor, aí, que grupo que existe? Deixa eu até esqueci. Eu falo muita coisa. Ai, cara. Não, então, existe o grupo que ele vai acompanhar o hipnotizador. Então, se a pessoa fica reforçando uma coisa que você já acredita... As marionetes. É reflexo. Sim. É o que a gente vê hoje em todas as redes, em todos os lugares. É um episódio de desabafo aí. Gostou. Tá. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, curte. Quem não gosta, assiste do mesmo jeito aí pra dar audiência pra gente. Exatamente. Opa, mandaram ali, gostei. Boa. Tem mais papo aí? Tá da hora.
Mandem perguntas, podem falar aí. Não, aí você joga muito jogou no peito da pessoa, a pessoa tem que fazer o gol, aí é difícil. Ah, tem uma outra situação que eu queria comentar. Diga. De como esse nosso consumo da internet, né, tá se tornando uma coisa que tá extrapolando. Um tempo atrás, não sei se vocês conhecem, mas Rosa, né, que é a Bianca Andrade, ela descobriu que estava grávida. E aí rolou que o nosso TMZ do Brasil, não vou falar o nome dele, ele soltou a informação antes dela anunciar. E olha como as pessoas não estão podendo decidir o que elas querem na vida delas. Existem um período né, no início ali da gravidez que você não tem uma certeza ainda se a gravidez deu certo ou se pode acontecer uma perda de um bebê, alguma coisa do tipo. E ela se pronunciou depois falando, porque o TMZ Brasil soltou aí, e ele falando que ela tinha preparado todo um processo, ela tinha gravado um vídeo para contar para a família dela, para mostrar para a avó dela, e tiraram esse direito dela, porque a necessidade de ter conteúdo, alimentar as pessoas com conteúdo na internet, entrou na intimidade da pessoa que ela não teve nem a opção de anunciar, olha, eu estou grávida, eu tenho certeza que está tudo bem com o bebê, eu posso contar para minha família. Ela falou que a família dela ficou sabendo pelas redes sociais. Então, nossa, que bosta. Olha a merda, é uma apropriação da intimidade das pessoas. O cara já tava com bolo, né? Bolo azul aqui. Chá revelação. E não, o cara já soltou antes. Foi o Léo Semanas? Exatamente. TMZ do Brasil. TMZ brasileiro foi foda. Então, virou uma coisa, fofocas da minha vida, eu já fiquei sabendo que eu tava grávida na rua aí, só porque eu tava estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Que isso? Eu falei só assim, quando vocês souberem o sexo do bebê, me conta também. Mas eu sabia que era uma fofoca, acabou por ali. Só que uma pessoa pública não tem o direito nem dela de contar de uma gravidez no tempo dela, de falar no tempo dela, que as pessoas elas estão numa ânsia de saber da vida dos outros. Parece que não tem mais um prazer em você saber da sua própria vida. Minha vida é tão monótona, eu vou ficar aqui só querendo saber da vida dos outros. Uhum. E aí eu acho que entra nisso, das pessoas acharem que tem propriedade na vida das pessoas, as outras pessoas, e não tem. Exatamente. Mas foi foda esse TMZ Brasil, mano. Me pegou muito. Então, aqui, ó, uma fofoca é boa demais, rolando comentários aqui. A gente se alimenta de fofoca, a fofoca edifica porque une as pessoas, né, que a gente ouviu por aí. Exatamente. Mas, por eu não concordar com uma pessoa que falou que a fofoca não edifica, não significa que eu vou na rede social da pessoa xingar a pessoa. Provavelmente rolou também, eu não acompanhei. Mas, olha o nível, né, de vou controlar. E não somos contra as fofocas. Somos a favor das fofocas boas. Fofocas legais. Tá aí fofocando o dia inteiro, Quanta fofoca mas legal aí. A nossa curiosidade não dá o direito de xingar uma pessoa só porque eu discordo com a opinião dela. Uhum. Fofoca boa aí. O William Bonner vai se aposentar hoje. Foi essa fofoca? Foi essa fofoca que chegou aqui no meu ouvido. Aos meus olhos não chegou, mas no meu ouvido. Logo agora que ele deixou a barba crescer, era logo um anúncio que ia rolar. Não vão xingar ele lá no Instagram e no Twitter, pessoal. Enfim, estamos finalizando por aqui. Eu sou contra a fofoca. Não sou contra a fofoca, pessoal. Não é contra a fofoca. Podem fofocar comigo, eu fofoco. Mas é o que eu falei, eu fofoco, mas eu não vou disseminar ódio, entendeu? Eu fico revoltada quando eu vejo fofocas de pessoas xingando outras. Foi isso que nos trouxe a fazer um episódio sobre isso. Certo. Porque eu não iria na rede social pra ver, nossa, deixa eu ver se essa pessoa foi hateada hoje porque aconteceu tal coisa com outra. Fiquei sabendo por fofoqueiros. Inclusive, sou uma delas. Boa. Mas não me sinto no direito nem de forma nenhuma de opinar e querer controlar a vida de ninguém. Que são isso. Gente, tô tentando achar o que o William Bonner falou, não aparece nada. Ou seja, disseminando fake news aí, né? Ao vivo ainda, né? Ao vivo. Como voltar atrás, pessoal. Se for outra coisa, comentem aí quem tá assistindo o jornal e a live ao mesmo tempo.
Enfim, este foi o papo, certo? Foi um papo legal? Mais ou menos, né? Não um tema legal, mas fluiu a conversa. Não era nem uma questão de se pessoas vão gostar ou não do que ouviram aqui, mas é uma forma da gente falar que as pessoas precisam se cuidar e parar de cuidar da vida dos outros. Cuidem de vocês. Façam terapia. Existe atendimento no SUS. Existem clínicas, escolas que elas atendem com valor acessível. Existem diversos psicólogos que se disponibilizaram na pandemia para atender de forma gratuita, de forma virtual, porque é um momento que, por conta da pandemia, a vacina, isolamento, tipo, a saúde mental já era cagada, né, de muitas pessoas, tá pior ainda. Então, vamos cuidar aí. Existem formas da gente descobrir quais são os nossos BOs, parar de querer jogar nossos BOs em cima dos outros, só porque são figuras públicas. Perfeito. Eu vi aqui que não foi nada demais. Ou seja, mais uma vez aí, mais uma derrota, né, para nós. Clickbait, era só pra ver os stories. Mas ele tomou a primeira dose da vacina. Isso aí já tinha postado. Tá com a fofoca atrasada. Então nossa. Como é que fala? Meu informante está ruim, hein? Trazendo notícias. Tem que processar a notícia, né? Aposto que não. Enfim, vamos finalizar por aqui? Vamos. Certo. Se você gostou aí, né, escuta os outros episódios também. Pessoal da Twitch aí, muito obrigado pela companhia. E toda quinta-feira tem episódio novo. Anunciar aqui que essa temporada está acabando. Próxima temporada tem mais coisa aí, tem coisa interessante aí. Vai ser engraçado, vai ser bom, vai ser interessante, vai ser chocante, vai ser misterioso. E eu queria dizer uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. O que você tem a dizer? Só que a gente saiu um pouco dos nossos temas cotidianos, que são crimes que já rolaram, né? Não, nós saiu de tudo. Falamos de William Bonner. O William Bonner foi mais citado do que o que a gente tinha que falar aqui. Não é uma forma de descontração, é meio que como se fosse a nossa indignação. Eu tô indignado. Nossa indignação diante do que as redes estão se tornando. Não era para ser assim. Então, fugimos um pouco do nosso padrão, mas lembrem-se que crimes virtuais dá BO também. Então, e algo que a gente não disse, que a lei é recente, tá? Essa lei aí tem mais ou menos uns 2 meses aí que entrou em vigor. E ela diz respeito sobre ameaça, sobre estação do ódio. Tem mais ou menos uns 2 meses que essa lei do stalking tá rolando. É, lei do stalking. Procurei saber. Muitas matérias e muitas informações. Lembrem que internet, as pessoas acham que é terra de ninguém, mas não é. Se você falar, você também pode ter consequências sobre isso. É terra de Zuckerberg. Menos quando cai as redes sociais. Não queria falar sobre isso, né? Que todo mundo vai pra outra. Mas é isso. Muito obrigado novamente aí, né, pelas informações, por este papo legal novamente. Estamos juntos. Semana que vem voltamos com outros crimes. Exatamente. E tenha uma boa noite. Estamos juntos. Au!